Bandeirantes acontece. Bom, a novidade da conversa eleitoral deste ano, especificamente para a disputa presidencial, é essa expressão que tem sido muito utilizada pela imprensa e por alguns políticos, que é a história da terceira via, né? Normalmente, desde 1989, você tem vários candidatos à presidência. E essa expressão nunca foi utilizada, mesmo havendo, principalmente ou desde 1994, 89 não, mas 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, a disputa direta PT-PSDB. Então, em 94, Fernando Henrique e Lula. Em 98, de novo. Em 2002, Lula e Serra. 2006, Lula e Alckmin. 2010, Dilma e Serra. 2014, Dilma e Aécio. PT-PSDB. 89 não. 89 era um cenário até mais rico, né, pela diversidade. Então havia ali Mário Covas, Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Lula, Paulo Maluf e o Fernando Collor, além de outros, né? O Afif Domingos, foram o Caiado, Enéas, foram vários os candidatos, mas a disputa no segundo turno foi Collor e Lula. Brizola disputou voto a voto ali na reta final do primeiro turno com o Lula acabou ficando à frente. A vantagem em votos reais, inclusive, era ali dentro da chamada margem de erro das pesquisas. Não foi uma grande diferença. Mas o Lula foi para o segundo turno e o Collor ganhou a eleição. Mas de 94 em diante ficou aquela história, o enfrentamento PT-PSDB. E é interessante, aliás, como as pessoas se comportavam durante esses anos todos, muita gente se comportava e se pronunciava e se posicionava e falava e pensava como se o mundo estivesse dividido apenas com essas duas opções, não é? PT e PSDB. Essa era a divisão do mundo, era preciso estar de um lado ou de outro, que é uma grande besteira. E isso se repete agora, não é? Aliás, eu acho divertido quando as pessoas ouvem comentários aqui, de qualquer um de nós, e tentam, dentro dessa divisão simplória da realidade, achar que há lulistas e bolsonaristas, né? Que essa é a divisão possível. Isso é uma grande bobagem. Mas vem os carimbos, né? Então a Sônia fala um negócio, pá! Vem o carimbo. O Vinícius fala um negócio, vem o carimbo. O Ronald fala um negócio, vem o carimbo. E muitas vezes, às vezes eu digo aqui que nós temos a pior composição da história do Supremo Tribunal Federal. E que o Supremo várias vezes atropelou a Constituição, né? Essa crítica ao Supremo, muitas vezes, ela é recebida com, olha, tá criticando o Supremo. Então, é apoiador do Bolsonaro. Aí, 15 minutos depois, estamos aqui descendo a ripa no governo Bolsonaro. Em decisões do Paulo Guedes, em decisões, palavras do próprio Bolsonaro. E então, é um comentário de um lulista, de um petista, não é? E da minha parte, especificamente, quero dizer que não sou uma coisa nem outra, não votei em um ou em outro, em nenhum momento da história, e também não votei no Dória, aliás, nem poderia, porque não voto em São Paulo, mas se tivesse votado, não teria votado dele nem ninguém. Por quê? É outra história, uma história pessoal. E isso, tá rolando uma música aqui agora. Olha que interessante. Meu Deus. Você entra na notícia e entra uma música junto, ó. Mas então,
O papo é insano, a conversa é insana, não é? Como se necessariamente alguém tivesse hoje no Brasil de ser lulista ou bolsonarista. A pessoa pode desprezar as duas posições e desprezar também uma terceira, uma quarta, uma quinta, se nenhuma delas representa o seu pensamento. Eu, de minha parte, a única coisa que eu sou neste mundo é cristão, não é? E como dizia o apóstolo Paulo, a nossa pátria é celestial, a nossa cidade é celestial. E aquilo que o Max Weber, várias vezes citado aqui, ele cunhou uma expressão genial, a indiferença paulina, que era a indiferença de Paulo pelas coisas do mundo. E aí aquele conceito de que você vai encontrar em vários pensadores e na Bíblia, de que a história tem um rumo, né? Que os gregos chamavam, em tradução para o português, de teleologia. A história tem um rumo inexorável, inevitável. Você tem aqueles que fazem a história andar mais rapidamente quando ela está paralisada, que são gênios. Então o Bach não muda a história da música, ele faz a história andar, como Beethoven, como Mozart, não é? O Tolstói, ele faz a história andar na literatura. E você tem as grandes figuras políticas da história que fizeram a política, o movimento social andar, mas sempre na direção inexorável, inevitável. No pensamento humano, desde Sócrates, que nada escreveu, só falou, Platão, que disse o que Sócrates falou, mas também estabeleceu suas próprias ideias brilhantes, Aristóteles, até os alemães, né? Caetano Veloso falava, só é possível filosofar em alemão por isso, porque nos tempos modernos, os grandes pensadores eram todos ou alemães ou da cultura alemã, da Áustria, ou mesmo se eram da Holanda, da Suíça, eram da cultura do pensamento alemão, né? E muitos deles viam a mesma coisa, enxergavam a mesma coisa. A história ela tem um rumo inexorável. E as pessoas, muitas vezes, se apegam alucinadamente, de maneira fanática, a pormenores da história. Como se ali houvesse a resposta, a solução, a salvação messiânica. E Messias só há um, que é Jesus Cristo, não há outro. Então, mas dada essa divisão alucinada, né? Como se nada houvesse no mundo, senão essas duas opções, cunharam a expressão terceira via, que já foi usada em outros países, em outras circunstâncias, em outras disputas políticas. Mas no Brasil, ela apareceu basicamente para dizer, olha, há uma terceira opção. Na verdade, há várias. Há várias. Por exemplo, Ciro Gomes e Dória, que em tese estariam disputando ali a materialização dessa terceira opção, na verdade, um nada tem a ver com o outro. Pensam de maneira muito diferente. Aliás, desde 2016, o Ciro, vez ou outra, dispara rajadas verbais contra o Dória, né? Então eles têm... E há espaço para os dois disputarem ali, junto com Lula, com Bolsonaro. Há eleitorado para todos eles. Só que as pesquisas, desde janeiro, apontam o cenário. Lula, Bolsonaro. Lula, Bolsonaro e um terceiro nome, normalmente é o Ciro, que aparece em terceiro, longe dos dois. Muito longe do primeiro, longe do segundo. E a disputa ali entre Ciro, Dória, Eduardo Leite, que pode conseguir a vaga do PSDB, é fazer com que o seu nome abra distância em relação aos demais e passe a ser a opção viável para quem não quer o Lula ou o Bolsonaro, não quer nenhum dos dois. Quando houve aquela manifestação, nem Lula nem Bolsonaro, então ela foi fragilíssima. Mesmo
que, em certo ponto, o Brasil Livre lá tenha recuado do nem Lula nem Bolsonaro, tenha deixado só o fora Bolsonaro, tentando atrair o apoio dos que gostam do Lula. E a iniciativa foi um fracasso, porque não conseguiu o apoio do PT, o apoio da CUT, o apoio do MST e mesmo de alguns partidos que ou orbitam o PT ou têm uma posição que não é a do PT, mas tampouco é a do PSDB, a do Dória, não é? E a manifestação foi um fracasso. Mas o importante é definir quem é o candidato e é isso que cada partido deve fazer. No caso do PDT, todo mundo sabe, será o Ciro Gomes. No caso do PT, será o Lula, a não ser que o Lula diga não quero. O que nesse momento é impraticável, ele quer. Só se ele acordar um dia e falar não quero mais, desisti, quero fazer outra coisa. Caso contrário, será ele. O PDT da mesma maneira, só se o Ciro acordar amanhã e falar o que eu estou falando desde 2018, esqueçam, não sou mais candidato. Não quero disputar outra eleição, não quero passar de novo por esse processo. Caso contrário, é óbvio, o candidato do PDT será o Ciro Gomes. Não é? Tem essas histórias, o Kassab quer o Rodrigo Pacheco, isso tudo é para marcar posição e negociar apoio. Uma negociação política, ninguém está falando de dinheiro, negociar apoio político. E aí aquele negócio, quer meu apoio? Quero um ministério tal, quero a estatal tal, Ou alguém, hoje, claro que as coisas mudam, daqui a 10 meses, podemos estar dizendo aqui, olha, o Rodrigo Pacheco cresce nas pesquisas e aparece como alternativa. Hoje, não tem nem chance alguma. E por que o Kassab quer alguém que hoje não tem voto numa disputa como essa? Porque ele acha que é possível construir a candidatura? Não, ele quer marcar uma posição, como fez o Rodrigo Maia na eleição passada. Sou candidato. E a gente dizia que não é. Eu sou candidato. Não é. E não era. Ele queria ter uma posição de negociação, de barganha. O DEM não queria ter candidato à presidência. O DEM queria uma canoa que julgasse teria chance de vitória. Embarcou numa canoa que parecia ter e não tinha, que foi a do Alckmin. E o PSDB? O PSDB vai fazer prévia. Daqui a 2 meses. Falaram que seria setembro, depois outubro, ficou para novembro. Daqui 2 meses, não é? E o João Dória, o Eduardo Leite estão nessa disputa. Mas tem o Gereissati, tem o Arthur Virgílio, convenhamos, né? Tanto que o Gereissati falou, talvez seja melhor aí ter um candidato só contra o Dória. E por que contra o Dória? O Dória, neste momento, é o cara que tem mais voto dentro do PSDB. É o favorito para ganhar a prévia do partido para ser o candidato do PSDB à presidência. Mas a resistência cresce. E aí, o nome viável é o Eduardo Leite, para aqueles que não querem o Dória. Por exemplo, Minas Gerais. O PSDB de Minas Gerais, majoritariamente, não quer o Dória. E por quê? Publicamente, a explicação é: o Dória tentou expulsar o Aécio do PSDB. Mas não é só pela amizade dos líderes tucanos mineiros com Aécio Neves. Não é só porque são próximos do Aécio, foi governador, foi senador. Então, não é só por isso. Não é só porque em algum momento o Aécio deu a mão para esse ou para aquele. Mas é porque no PSDB mineiro, eles acharam que João Dória estava atravessando o sinal e queria se meter no assunto do PSDB mineiro.
E a reação foi, peraí, esse cara tá achando que ele é o dono do partido? Que ele dá ordens pro PSDB em Minas Gerais? Não dá! Então, ali já cresceu uma resistência. Isso aconteceu em 2019. Aliás, aconteceu com o Zema também. O Zema, em certo momento, ele que não é do PSDB, mas em certo momento, ele anunciou lá um plano de carreira para policiais e tal. E o Dória resolveu dizer que não era uma boa ideia. E aí ouviu a resposta óbvia do Zema. Falar, meu amigo, o que você tem com isso? Qual a sua relação com a política do Estado de Minas Gerais para plano de carreira dentro da Polícia Civil e da Polícia Militar? Qual é a sua relação com esse assunto? O que você tem com isso? E ali o Zema, do Partido Novo, já distanciou-se do Dória. Detalhe, o PSDB tem o Brant, que é o vice do Zema. E talvez até o PSDB em Minas Gerais não tenha candidato ao governo do Estado. Talvez tenha, talvez não. Neste momento, a maioria quer que não tenha candidato e apoie a candidatura do Zema para a reeleição em Minas Gerais. Então o PSDB em Minas tem uma distância considerável do João Dória. No Rio Grande do Sul, é bom lembrar que o governador, o PSDB fez 3 governadores só em 2018. 3. Um deles é do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Só que, nesta semana, ontem, no domingo, a Ieda Cruzius, vocês se lembram dela? Ieda Cruzius, que foi chefe do executivo lá, tem o seu eleitorado, tem o seu quinhão dentro do PSDB gaúcho, manifestou apoio a João Dória. E o João Dória disse que se o PSDB der a ele a candidatura à presidência, ele vai compor uma chapa com uma mulher, que uma mulher será candidata à vice-presidência se ele for o candidato do PSDB. Será a Ieda Cruzius? Não sei. Alckmin fez o mesmo movimento, vocês estão lembrados. Teve uma mulher como vice na sua chapa. Uma senadora, Ana Amélia. E se ela tivesse se candidatado à cadeira no Senado, ela teria renovado sua cadeira, ela tinha voto para isso. Mas a candidatura do Alckmin inicialmente parecia atraente. Por quê? Tinha muito tempo na televisão, tempo gigantesco na televisão, apoio de vários partidos, simpatia de setores fortes da economia brasileira, inclusive de bancos, de indústrias. Então muita gente olhava para a candidatura do Dória e falava, pô, o cara tem tempo na televisão, tem apoio dos setores econômicos. Ah, mas pessoa jurídica não pode fazer doação. Pelo amor de Deus, né? É claro que fazem doação, diluindo em centenas, se necessário milhares de CPFs. Né? É claro que há doação. E o doador sabe que está doando e o receptor sabe que está recebendo. De quem está recebendo. Então, era uma candidatura vista como forte. Grandes chances de vitória. Só que no final das contas, o Alckmin ficou com 4,5%. Ah, mas eram as circunstâncias. A polarização. Sim, mas a polarização está mantida. Por isso vieram com a ideia de terceira via. Nem Lula nem Bolsonaro, terceira via. Esse papo de terceira via não vai ganhar um voto. É a candidatura, é o candidato. Porque haverá vários. Ou alguém pensa que o Ciro Gomes abrirá mão de sua candidatura para apoiar o Dória, ou o Dória abrirá mão de sua candidatura, ou o Eduardo Leite abrirá mão de sua candidatura para apoiar o Ciro. Os outros que aparecem na pesquisa.
aqueles que já estão colocados, haverá novidades. E aí, na novidade, pode aparecer alguém que cresça de maneira rápida, significativa e vire, esse sim, a alternativa à polarização Lula-Bolsonaro. Mas aqueles que já... Mandetta, pelo amor de Deus. Pode ser? Pode. O Brasil e a política são instáveis. A política é instável em todo lugar. No Brasil, é aquele papo do Magalhães Pinto. A política é como a nuvem. Você olha, tá de um jeito, aí você olha de novo, tá de outro. Você olha para as nuvens, elas estão formando o desenho de um urso. Quando você olha, 2 minutos depois, é o desenho de uma onça. Ou então, 5 minutos depois já não tem nuvem nenhuma, ou pelo contrário, o céu está carregado e vai chover. Aliás, a maneira como a política era feita, nos anos 50 e 60, principalmente, anos 70, isso em nível estadual, porque não havia disputa federal, porque havia uma ditadura, não é? Mas, vez ou outra, é preciso beber naqueles princípios que foram consolidados na política brasileira. O Dória, quando a revelia do PSDB mineiro tentou jogar o Aécio pela janela, mostrou que não conhece esse princípio. Quando quis se meter na política estatutária das polícias de Minas Gerais, né? Planos de carreira, e quis dar conselhos ao Zema, ele mostrou que ainda não havia, não sei se agora já, mas não havia ainda bebido naquela sabedoria em termos seculares, né, claro, mas naquela sabedoria política consolidada ao longo do tempo. Algumas coisas vêm desde a República Velhíssima, a Primeiríssima República. Outras vêm dos tempos de Getúlio, tanto o período ditatorial de Getúlio quanto o período do Getúlio eleito, né, nos anos 50, antes da sua tragédia pessoal. Outras coisas vêm dos tempos de Juscelino, do PSD, as disputas Carlos Lacerda e Jango, Carlos Lacerda e Juscelino, antes Carlos Lacerda e Getúlio. E depois até Carlos Lacerda, o governo militar, ele que apoiou o golpe de 64, depois rompeu. Aliás, Lacerda, ele rompeu com todos os governos, né? Ele tinha um pouco daquela mentalidade do anarquista espanhol, né? Há governo, eu sou contra. Aliás, no livro Uma Mulher Vestida de Silêncio, que é uma biografia da Maria Teresa Goulart, uma passagem extraordinária que o Wagner William, nosso amigo, escritor daquele livro excelente, uma passagem extraordinária que é um encontro de Jango, Lacerda e um representante de JK num apartamento de João Goulart em Montevidéu, num domingo, dia de Penharol e Nacional, a cidade vazia. Aquele encontro é um emblema da política civilizada que já houve no Brasil. Civilizada, inteligente. Isso, nos últimos anos, foi pro ralo, né? E aí, vamos ver o que vai dar. O Dória, repito, parece ter, neste momento, mais votos dentro do PSDB, mas há focos de resistência, não só em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, obviamente, apesar desse apoio da Ieda Cruzius ao Dória, é claro que grande parte do PSDB gaúcho está com o Eduardo Leite, ele é governador gaúcho. E há essa posição do Tasso Gereissati, de poder abrir mão para que a coisa interna, no intramuros ali do PSDB, fique realmente polarizada. Porque ele acha que, se diluída em várias candidaturas, ninguém tira do Dória a vitória nas prévias do PSDB. Ainda há 2 meses, não é? Neste momento, o Dória parece ter mais votos dentro do partido, pelo menos as pesquisas. Porque imagine
estão fazendo febrilmente pesquisas internas. E há níveis de eleitores, né? Aquele que é filiado, mas não tem cargo público, aquele que é vereador, o deputado estadual, ao deputado federal, a ex-presidente, no caso, Fernando Henrique Cardoso, não é? E todo esse pessoal tem voto. E resta saber qual será o efeito disso na disputa estadual em São Paulo, porque o Alckmin caindo fora do PSDB, até pelas mágoas que tem, desde quando o João Dória tentou ser ele o candidato à presidência em 2018, talvez politicamente embriagado pelo fato de que venceu a disputa pela Prefeitura de São Paulo no primeiro turno, e desde que foi estabelecido o segundo turno, a possibilidade de segundo turno foi estabelecida, só o Dória conseguiu isso. E talvez embriagado politicamente por aquela vitória, ele já se enxergou em 2018 candidato à presidência. Só que o Alckmin era candidato, já pré-estabelecido, e foi Alckmin quem levou pelas mãos João Dória para as prévias do PSDB, que o levaram depois à vitória como prefeito de São Paulo, não é? Então, tem uma pesquisa aqui, Datafolha, que mostra Alckmin, isso aqui é estimulada, Alckmin 26%, Haddad 17%, Márcio França 15%, Boulos 11%, Tarcísio de Freitas, não sabemos se será candidato, Bolsonaro quer que ele seja, mas talvez ele prefira o Senado, ele não tem partido político, aparece com 4%, o Arthur Duval com 4%, Weintraub com 1%. E uma outra pesquisa, aparece o nome do atual vice-governador, Rodrigo Garcia. É um outro cenário. Interessante que nesse cenário não aparece, deixa eu ver aqui, não aparece o Alckmin. E aí o Haddad aparece com 23%, Márcio França 19%, Boulos 13%, Tarcísio de Freitas 6%, não sabemos se será candidato, Rodrigo Garcia, que é o candidato do Dória, 5%, Arthur Duval 5%, Weintraub 2%. Ou seja, aqui não aparece o Geraldo Alckmin, mas parece um cenário improvável, porque o Alckmin é candidato. Não é? A não ser que o Alckmin diga, não, tá bom, vou ser candidato ao Senado. Não é? Pode ser. E numa outra, estimulada e múltipla, Alckmin 36%, Haddad 34%, rejeição, isso aqui é rejeição. Alckmin 36%, rejeição, Haddad 34%, Boulos 27%, o Arthur Duval 20%, Márcio França 20%, Rodrigo Garcia 17%. E aí eles falam, não, mas ele não é conhecido, por isso que ele tem 5%, mas ele tem 17% de rejeição. Weintraub 17%, Tarcísio de Freitas 16%. E o Vinícius, do Novo, 16% também. Certo? É a pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo e tem muito a ver com a disputa também interna do PSDB sobre quem será o candidato do partido à presidência da República. Vinícius Bueno. É uma prévia que promete ser ainda mais acirrada nos próximos meses. A gente fica na expectativa. E esse comentário do Cláudio Zaidan, tema de abertura do Bandeirantes Acontece, vira podcast e pode ser ouvido em todos os agregadores. Isso, claro, sem falar também do nosso site, radiobandeirantes.com.br. Lá você consegue acompanhar a live e vários recortes com os principais destaques da nossa programação. 3h55. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.